nosso costume que nós temos de julgar as pessoas. Porque muitas são as pessoas que julgam e condenam o seu próximo, o seu semelhante, por aquilo que elas ouvem falar. Em alguns casos, ela nem sequer conhece a pessoa a quem ela está julgando. E somente por ouvir falar alguma coisa dessa pessoa, a gente já começa a julgar e a sentenciá-la de acordo com aquilo que nós achamos que é certo, de acordo com aquilo que nós achamos que é correto e que a pessoa é merecedora. Se nós formos olhar de acordo com o que diz a Bíblia, quando nós assim agimos, nós estamos agindo contrário ao querer de Deus, aos ensinamentos da palavra de Deus, porque Jesus ele falou assim: não julgueis para não seres julgados, porque da mesma maneira com que vós julgardes aos outros, vos hão de julgar de volta. E tem casos que a pessoa está ali olhando para o outro e condenando, só que ela está com problemas, com situações erradas, pior do que aquela a quem ela está julgando. Nós podemos ver lá, Jesus contou uma parábola, uma história de dois homens. Os dois chegaram numa sinagoga e um dos homens começou a orar, e esse homem, ele, orando ali, falando com Deus, ele batia no peito e orava com as seguintes palavras, dizendo: meu Deus, eu não sou digno nem sequer de olhar para o Senhor, de olhar para o alto, porque eu sou um mísero pecador, eu sou errante, eu não sei fazer aquilo que é certo. Me perdoa por tudo que eu tenho feito que é contrário à sua palavra, que é contrário ao seu querer. Porém, o outro homem que chegou junto com este, ele orava da seguinte maneira, olhando para cima, para o alto, e dizia: ah, Senhor, eu não sou como esse mísero pecador que está aqui ao meu lado, que erra, que peca e que transgride os seus mandamentos. Eu sou um homem cumpridor da sua palavra, dou as minhas ofertas, dou os meus dízimos e faço tudo aquilo que é agradável aos teus olhos. Notou a diferença? Um era humilde e reconhecia os seus erros, porém o outro, além de condenar aquele que era humilde, ainda ele se autopromovia diante de Deus. E a Bíblia diz que aquele que se colocou numa posição de humildade, que chegou diante de Deus reconhecendo os seus erros, ele saiu de dentro do templo justificado por Deus. Porém, aquele que estava condenando aquele homem que era humilde e que a si mesmo estava se justificando, a Bíblia diz que da mesma maneira que ele entrou no templo, ele saiu sem ter os seus pecados perdoados. Por quê? Porque ele não reconheceu que os pecados dele estavam fazendo separação entre ele e Deus. E além desse detalhe, ele também estava condenando aquele homem que era humilde diante de Deus. Então, ele estava condenando alguém que, na verdade, tinha menos problemas do que ele. Porque ele estava dizendo que ele não tinha problema e estava sentenciando o outro como se o outro fosse um dos maiores pecadores da terra. Então, essa passagem, a moral dessa passagem, quer dizer que nós não devemos condenar o nosso próximo, independente da situação em que a vida dele está. Porque o que ele faz de certo ou o que ele faz de errado, quem vai prestar conta é ele. E é diante de Deus. Há um só juiz, um só legislador, que pode salvar e que pode condenar. Você, porém, quem é para julgar o seu próximo? Então,
fica o recado. Não julgueis para não ser julgado, porque da mesma maneira que você julgar o seu próximo, você também um dia será julgado diante de Deus. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida e iluminar o seu entendimento para que você possa chegar a um entendimento perfeito diante de Deus. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe. Até a próxima.